conta de luz. Então vamos pensar que a conta de luz é um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, que é a conta de luz, existe uma série de coisinhas que a gente paga. E a somatória de tudo isso é a conta de luz. A conta de luz ou a fatura de energia elétrica, na verdade, ela não é apenas a fatura de energia elétrica. Não é. Tem mais coisa. E é isso que nós vamos poder entender agora. Antes de mais nada, existem duas grandes divisões, que é a parte da TE e a parte da TUSD. Vamos primeiro entender esse lado do guarda-chuva aqui. Acho que para vocês é o direito, está invertido, né? Então, o lado direito, que é o TE, o que, que é isso? Então, vamos olhar aqui. Ó. TE. TE significa tarifa de energia. O que, que essa tarifa de energia faz? Desculpa, eu estou com soluço. A tarifa de energia, ela paga os geradores e os transmissores. Hã? Calma. Para que chegue a energia elétrica na nossa casa, ela tem que ser produzida de alguma maneira. Quando a gente tem uma usina hidrelétrica que usa grandes reservatórios, como Itaipu, por exemplo, e aí a água que está no nível mais alto passa por dentro de uma turbina, por um gerador, produz energia e cai no nível mais baixo, essa é a hidrelétrica. A hidrelétrica, ela é paga pela energia que ela produz. Nós pagamos para a hidrelétrica. Mas existem outras formas de produzir energia. Por exemplo, a usina nuclear lá de Angra, mas a energia nuclear, opa, é a minha gatinha. A usina nuclear lá de Angra, ela também recebe pela energia que ela produz. Ela é uma geradora. Outro exemplo, as termoelétricas, que queimam carvão para produzir energia. Mesma coisa, elas são pagas pela produção de energia. Aquelas plantas lá no Nordeste que tem a parte eólica também é paga. Se você tiver usinas de energia solar lá no Nordeste, que tem mais comum também, em Minas, né? É pago. Peraí que eu não estou entendendo muito bem lá. Onde você quer chegar com tudo isso? Eu queria explicar um pouco para vocês terem um pouco mais de noção de algo chamado mercado livre. Então, o que acontece? As distribuidoras de energia, o que, que elas fazem? Elas vão como se fosse um leilão nesse mercado livre e se encontram com os geradores de energia. E aí, nesse mercado livre, é feita uma negociação entre as partes e os geradores vendem para as distribuidoras. É assim que funciona. É ofertado diversas fontes e, através de contratos, são firmados acordos. Então, é o gerador de energia, ele precisa receber o pagamento pelo aquilo que ele produziu. Só que, imagina que você está lá em Itaipu, produziu energia em Itaipu. Para chegar aqui em São Paulo tem um caminho imenso, não tem? Tem. E aí tem aquelas linhas de transmissão altas, né? Com milhares de volts. Que quando a gente passa na estrada, normalmente a gente vê, né? Aquelas torres. Então, para você sair de Itaipu e poder chegar, por exemplo, aqui na cidade de Jundiaí, toda essa distância, existe uma outra empresa que toma conta. Essa empresa são os transmissores. E isso esclarece o que, que é TE. Então, a TE, quando a gente paga a conta de luz, na verdade, a gente está pagando a fatia que vai para os geradores, que é a energia efetivamente que a gente usa na nossa casa, a energia elétrica que foi produzida, foi eles que produziram e a gente consome. Só que a gente paga também os transmissores, que são essas linhas que percorrem grandes distâncias. Essa é a TI, beleza? E o que seria a TUSD? A TUSD são as distribuidoras de energia ou as concessionárias de energia. Vamos para exemplos? A CPFL, a Electro, a Enel e outras que vocês estão em vários estados aqui do Brasil que vocês conhecem bem. Então, essas são as distribuidoras. Então, quando você paga a TUSD, é a tarifa do uso do sistema de distribuição.
Então o valor pago pela TUSD é o que você paga para a concessionária de energia. Muito importante saber essa diferença. Então, TE, eu pago quem produziu energia e eu pago quem trouxe de longas distâncias. Aí na hora que chega na cidade, precisa distribuir, abaixar para baixa tensão, onde você usa aqueles transformadores no poste, quem cuida disso são as distribuidoras, como por exemplo a CPFL Piratininga e outras. Entendemos bem? Então nós temos, vamos pensar assim, dois grandes blocos embaixo desse guarda-chuva, do lado direito e do lado esquerdo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade. Existe uma lei federal que diz que 0,5% do valor pago às distribuidoras, no caso a TUSD, esse valor de faturamento, 0,5% sobre o faturamento dessas empresas, ele tem que ser empregado, ele tem que ser usado. A minha gatinha está aprontando. Para quê? Para que possa se investir em projetos de eficiência energética. Isso que significa essa sigla aqui, ó, PEE, Projeto de Eficiência Energética. Recentemente, não muito tempo atrás, alguns aninhos aí próximos, a Unicamp, que é onde eu estudei, ela participou de um desses projetos, né? E aí foram instaladas várias placas de energia solar por todo o campus e vários outros projetos de eficiência energética. Eu vou falar algumas coisas aqui meio complexas, mas não se assustem não. Microredes e outras iniciativas de estudo para que você possa melhorar o gerenciamento e a eficiência de energia. E isso é válido para o país inteiro. Então, toda concessionária de energia, no caso das distribuidoras, ela tem que reservar 0,5% do seu faturamento para investir em projetos de eficiência energética. Quer ver exemplos de projetos que podem ser desenvolvidos? Casas inteligentes, né? Existe um conceito bem interessante sobre isso, né? Que a energia que chega nas nossas casas é como se fosse um balde, né? Não adianta nada você colocar mais energia, por exemplo, colocar mais placas no telhado, se o seu balde estiver furado e a água escorrer pelo balde. Entenderam? Então, é importante vocês entenderem o que está acontecendo. Então, parte do dinheiro que é pago na conta de luz, ele também vai para projetos de eficiência energética. Então, agora que a gente já entendeu o que é TE e o que é TUSD, nós vamos entender como que os impostos incidem sobre essa divisão da conta de luz. Então, importante, a TE paga os seus impostos e a TUSD paga os seus impostos. Ó, igual tá aqui no desenho, ó. Então, eu tenho PIS, COFINS e ICMS aplicado a TE. E eu vou ter PIS, ICMS e COFINS aplicado a TUSD. Parece bem confuso, né? E mas é importante a gente saber que existe essa divisão. São dois grandes blocos e cada um deles paga o seu imposto. E cada um deles é uma daquelas linhas da conta de luz, por isso que fica difícil de entender. Maravilha? Beleza? Tamo junto? Então vamos lá. Vamos entender o que seria esse imposto aqui, ó. O que é o PIS/PASEP? PIS/PASEP é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Nome comprido e grande, né? O que seria esse imposto? Na prática, acontece o seguinte: as distribuidoras de energia, elas prestam um serviço para a gente por tornar disponível a energia elétrica, certo? E elas precisam pagar o PIS, que é esse Programa de Integração Social, dos seus funcionários. Então, como é feito? É descontado da nossa conta de luz uma porcentagem, que houve um acordo, segundo algumas leis do passado, e aí essa empresa, ela retira dos impostos que ela vai ter que pagar para o governo. É como se fosse um reembolso, entendeu? Então, indiretamente, somos nós que pagamos os impostos dos funcionários dessas empresas que prestam serviço para nós, no caso, as distribuidoras de energia. E aonde vai parar esse dinheiro? Será que vai para a mão dos funcionários dessas empresas que prestam serviço, as distribuidoras? Não. Ele é usado para pagar o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego,
que o governo paga, ele não o fundo para isso não vem apenas, por exemplo, daquilo que a gente paga no INSS todo mês, não, não é. Também vem desse imposto aqui, que é o PIS/PASEP. O PIS seria para funcionários de empresa privada e o PASEP para funcionários de empresa pública. Esse é o significado. E o COFINS? O COFINS é uma contribuição de financiamento de seguridade social. Como o próprio nome diz, esse imposto serve para assistência social. E parte dele, se eu não me engano, caso aconteça de alguma pessoa não ser capaz de pagar sua conta de luz, é rateado entre todo mundo, né? E aí entra nesse COFINS, que é esse imposto aqui. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu tenha me confundido aqui um pouquinho. O ICMS todos nós já conhecemos, né? Que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviço. Isso nós pagamos em tudo que a gente compra, tudo tem ICMS. E o governo do estado, ele dá o devido destino a esse imposto, dependendo da sua necessidade. Por exemplo, a gente estava falando lá da Unicamp, né, uma parcela do ICMS vai para financiar as escolas. Beleza, estamos junto aqui? Passando por essa parte de imposto, é um pouco chato, né, a gente fica um pouco chateado, mas a gente precisa, né, dar a nossa contribuição para que o país funcione. Essa é uma delas.